Bom dia, alunos do quarto ano. Hoje, na nossa aula de OPE, vamos falar um pouco sobre o assunto a melhor versão de si mesmo. Vocês podem acompanhar aí na página 14. Em quais situações você se percebe pessimista e otimista? O que sente nesses momentos? E como você costuma reagir? A escolha é sempre sua. Uma das formas mais saudáveis de aumentar nossa felicidade, nosso sucesso, nas mais diferentes situações da vida, é ter animação para as atividades do dia a dia. Nós podemos usar nosso cérebro de forma sadia e positiva, ou também não. O fato é que podemos nos aproximar da melhor versão de nós mesmos com pequenas atitudes, né? No caso, nós escolhemos, né, a forma de como nós vamos agir, né? E a melhor forma sempre é a forma otimista, né? Porque a forma pessimista, ela não vai nos fazer bem, também não vai fazer bem às pessoas ao nosso redor. Há pessoas que, sem perceber, acabam vivendo em um constante estado de mimimi. Já notou? O que seria, né, esse estado de mimimi? Ó? Elas reclamam das coisas ou fazem qualquer jeito, fazem as coisas de qualquer jeito, deixam as atividades para depois, não se ajudam, nem auxiliam os outros. Várias vezes elas estão de mau humor e tudo parece um problema na vida delas. Às vezes estamos passando por um momento difícil e precisamos de ajuda. Neste caso, o ideal é procurar um adulto de confiança e solicitar um apoio, né, para ficarmos bem, pois todos merecemos ser cuidados. Agora vocês podem colocar aí na página 15. A gente que aprendeu a entrar tão frequentemente nesse estado de mimimi que já nem percebe mais isso. O dia a dia dessas pessoas acaba ficando muito negativo e as coisas não saem da forma como poderiam sair. Ou seja, nessa pessoa, ela vive reclamando, né? Ela fica de mau humor por qualquer coisa, né? Os planos dela do dia a dia podem não saírem da maneira que ela queria, porque ela está nesse estado de mimimi, né? Só faz reclamar das coisas, né? Não procura a ajuda de ninguém, não procura conversar com alguém, né? Não vê o lado bom das coisas, né? Isso tudo faz com que os planos dela do dia a dia não saiam como ela gostaria que tivessem saído. Todos podemos ter momentos assim, é normal, é humano, mas quando isso se torna constante, pode virar um problema, né? Se alimentarmos um diálogo negativo, ou seja, né, a negatividade, se a gente estiver sempre nesse estado de mimimi, né, nesse estado pessimista, né, a gente tende a errar mais, a sofrer mais, né, a nos desentendermos com as pessoas que estão próximas a nós. Assim, nós podemos aprender a injetar a felicidade em nossa vida, né? Nós temos que fazer com que nosso pensamento seja sempre positivo, né? E uma das coisas que nós devemos fazer é aprender, né, a injetar a felicidade na nossa vida, né? Nós temos aqui alguns passos. Agora vamos conhecer algumas coisas que geralmente auxiliam nesse estado. Veja algumas dicas, né, de empoderamento pessoal, ou seja, né, onde eu vou me tornar uma pessoa mais positiva, né, mais de bem com a vida. A primeira, diga a si mesmo frases positivas, né, no lugar de dizer, não tem jeito,
Diga, darei o meu melhor. Espero que eu consiga, né? Falar coisas boas para si mesmo, né? É uma das opções que nós temos para, né, viver melhor. Outra, lembre de situações em que se saiu bem, né? Quando nós fazemos isso, nossa autoestima melhora, né? E o cérebro nos direciona para acertarmos mais. Quando a gente pensa em algo que a gente conseguiu, que a gente realizou, né? A gente se sente bem melhor. Fique de pé por 2 minutos em posição de poder. Pense que é capaz, que tem força, que pode melhorar a cada dia, certo? Você pode falar, sou uma pessoa bacana, vou me sair bem, gosto de mim, né? Falar coisas positivas que vai aumentar a sua autoestima, né? E a sua confiança. Comemore cada passo em direção ao sucesso. Se você costuma adiar suas tarefas, mas no dia específico conseguiu fazer algo logo que chegou em casa, fique feliz, pois quando fazemos isso, nosso cérebro tende a querer repetir a sensação boa que tivemos, né? Às vezes, né, a gente fica adiando, a maioria das vezes a gente fica adiando, né, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades para depois, né? Sempre deixa tudo para cima da hora. Mas quando a gente consegue fazer algo, né, imediatamente, a gente se sente bem melhor. Né? A gente se sente assim como um dever cumprido. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Não ficar sempre adiando as coisas, deixar tudo para cima da hora, né? Reservar seu tempo para melhorar, né, o seu tempo e dividir as responsabilidades. Ó, os heróis são sempre retratados em posição de empoderamento, né? Que no caso, né, do super-homem. Agora, pessoal, eu quero que vocês virem para 16, certo? Eu vou fazer os comentários da atividade que foi passada para casa, né? Página 16. Vou fazer os comentários porque nessa disciplina de OPE, né, a gente não considera correção, porque essa disciplina é voltada mais para o pessoal, né? E a maioria das atividades, das questões, né, vocês iriam responder de forma pessoal, né? E assim eu vou fazer apenas alguns comentários sobre a atividade, certo? A primeira questão diz assim, ó, quais as consequências deste estado de mimimi? Ó? Nós vimos que o estado de mimimi é aquele estado que aquela pessoa se encontra de mau humor, reclamando de tudo, né? Não vê o lado bom das situações. Então, pergunta quais as consequências desse estado. O que é que pode acontecer quando a pessoa está no estado de mimimi? O que é que pode causar? Né? Pode causar desentendimento entre as pessoas mais próximas, insatisfação, porque aquela pessoa ela tinha um plano, né, de acontecer certas coisas naquele dia e isso poderá não acontecer, né? E ela vai ter uma certa frustração, porque ela imaginou de uma maneira e saiu de outra, porque ela estava naquele estado de mimimi, né? Não se esforçou para que aquilo saísse, né? De maneira correta, né? Ela só ficou reclamando, né? Não viu o lado bom das coisas, então as coisas não vão sair como ela desejava. Né? Essa pessoa ela pode sofrer mais, né? No estado de mimimi, também é uma consequência, certo? Passando aqui para a segunda questão, né? Você ia escrever situações em que queria melhorar, que haja no modo mimimi e no modo otimista, né? Situação que quer melhorar, vou dar aqui duas situações, ó. Lição de casa de uma matéria difícil que não aprendeu. O modo mimimi, olha para baixo, fica desanimado, né? Desiste de tentar realizar a atividade porque não sabe. No modo otimista, né? Pensa do lado positivo, pede ajuda, pesquisa na internet sobre a matéria.
Outra situação, quer entrar para o time da escola. Do modo mimimi, fica olhando só de fora, sem pedir para tentar, anda cabisbaixo no recreio, muito desanimado, diz que é incapaz, fica triste, né? Isso aí é o modo mimimi. E no modo otimista, procura um amigo que seja bom naquele esporte, pede dicas, né? Solicita aos amigos que ele ensine como jogar, fala com o técnico se tem uma chance, vê na internet quem é bom no esporte para treinar, né? Isso tudo é o modo otimista, ver o lado bom das coisas, certo? Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E até a próxima aula.